Bom, boa noite. Eu gostaria de introduzir o nosso palestrante ilustre. É um privilégio para nós termos o Dr. Jeffrey Ventrella conosco. O Dr. Ventrella, ainda não. É um profissional altamente qualificado, possui não apenas a formação na área do direito, mas também em áreas correlatas, e um PhD em área correlata entre a justaposição da igreja com o Estado. O Dr. Ventrella também é o advogado sênior da instituição chamada Alliance Defending Freedom, ADF. Essa organização é uma organização com base nos Estados Unidos que tem por objetivo atuar na defesa dos direitos inerentes à liberdade de expressão religiosa, liberdade de consciência e também liberdade de exercício pleno da religiosidade dos cidadãos não apenas americanos, como também de diversos outros estados, países. É por isso que o Dr. Ventrella viaja bastante, atuando dentro dessas vertentes da ADF. Também o Dr. Ventrella é vice-presidente sênior para um braço de atuação da ADF, chamada Blackstone Fellowship. É uma atuação bastante interessante que se direciona a estudantes de direito, treinando-os para atividades futuras e também durante a sua atuação acadêmica, voltada para a preservação e o fomento de interesses relacionados à liberdade de expressão religiosa. Existe uma outra vertente de atuação chamada, eu vou pronunciar seguramente de maneira incorreta, ARET, que também permite a participação de estudantes de outras áreas que não apenas o direito e de profissionais recentemente graduados. Em outras palavras, essa linha de atuação da Blackstone Fellowship permite a participação não apenas dos estudantes de direito, mas também de outras linhas de estudo e de atuação. O currículo do Dr. Ventrella é muito extenso, e se eu for falar tudo aqui, provavelmente vocês vão ficar para a escola dominical amanhã, e ele vai poder falar só amanhã, porque é muita coisa. Autor de livros, monografias, e é um privilégio para nós termos o Dr. Ventrella conosco. I just synthesized your resume, and I'm saying that we are very honored by having you here with us. So God bless you, your work, and the lecture that you're going to give us tonight. Well, thank you so much. I'm very honored myself to be here. I'm very grateful for Judge Gonzaga to be translating. Also, you could be doing a lot of things tonight. It's Saturday night. It's a beautiful night. And instead, you're here to hear about an important topic, and that really encourages me. Sim, em poucas palavras, o Dr. Ventrella diz que ele também está muito honrado com a oportunidade de estar aqui nesta noite para conversar com vocês e de estar sendo traduzido aqui e num dia de sábado à noite, onde vocês poderiam estar em outros lugares fazendo outras atividades, mas no entanto vocês estão aqui para podermos conversar. So tonight I'm going to talk about this. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Legislating morality, and the three choices we have are Christ, Caesar, or self. Legislando moralidade, e as três opções que nós temos: Cristo, César ou nós próprios. I begin with a story. A number of years ago, I was in a debate concerning whether we should redefine marriage. Eu vou começar com uma história. Alguns anos atrás ele estava num debate direcionado à discussão de quanto a devemos ou não redefinir o casamento. The debate occurred at something called the Museum of Tolerance in Southern California. O debate ocorreu num local chamado Museu da Tolerância no sul da Califórnia. At the end of the debate, there were questions. No final do debate houve perguntas. And someone asked my opponent and said, "David, you've demanded rights. My question for you is this. What is the source of rights?" E o oponente dele do debate recebeu uma pergunta que dizia basicamente o seguinte: David, que era o nome dele, no domínio dos direitos, das leis, eu lhe pergunto, o que é o direito? De onde eles vêm? He was very quick to say what was not the source of rights. Rights did not come from morality.
Rights did not come from religion. E ele foi muito rápido em responder que o direito não vem da moralidade, o direito não vem da religiosidade, da religião. Instead, he said, the source of rights is the state. Ao invés disso, ele respondeu, a origem, a fonte do direito é o Estado. I stood up on rebuttal and said, David, be very careful what you've just told these people. E eu me levantei e disse, David, muito cuidado com o que você acabou de falar para esse pessoal. What you've just told these people is this. O que você acabou de falar para essas pessoas foi isso. Nuremberg was wrong and Dachau was right because everything the Nazis did was legal according to the state. O que você disse foi que Nuremberg estava errada. Nuremberg é o tribunal de Nuremberg depois da Segunda Guerra Mundial. E Dachau, que é um centro de concentração que ficava numa cidade chamada Dachau, ao norte de Munique, na Alemanha. Então ele disse que Nuremberg estava errado, Dachau estava certo, porque a fonte do direito seria o Estado. E o que ocorreu em Dachau era legal. What's the real issue lurking here? Qual que é a questão com a qual nós estamos realmente trabalhando aqui? The real issue is who or what is God in the situation. A questão é o que e quem é Deus nessa situação. What is the transcendent authority operating within the culture and thus impacting the legal system? Qual é a autoridade que transcende o aspecto funcional e operacional da cultura, do sistema legal dessa cultura? Why? Por quê? Law expresses lordship. Porque lei, direito, é uma expressão de senhorio. Show me the operational law, the functional law of a culture, and I can show you what's driving that particular law, what sanctions the law, what approves it, and what becomes the law of that culture. Mostre-me qual é a lei, o direito operacional, funcional de uma determinada cultura, que eu vou te mostrar qual é esse senhor da cultura, o que movimenta, impulsiona, sanciona e aprova a lei daquela determinada cultura. I want to explore this tonight using theology, jurisprudence, and some information from what we call People Magazine in the United States. Eu gostaria de explorar isso esta noite usando essencialmente teologia, jurisprudência, que tem a ver com direito, e também um pouco de uma revista chamada People Magazine. So the Apostle Paul sets forth this analysis in Romans chapter 1. E o apóstolo Paulo já dá as diretrizes mestras desta análise em Romanos capítulo 1. He says, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness by men, who in their unrighteousness suppress the truth. For although they know God," literally know the God, "they did not honor him as God or give thanks to him, but they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened." Verses 18 up to 25. 18, 21 and 25, is that correct? Ok. Romanos capítulo 1, versículos 18, 21 e 25 diz o seguinte: "A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm, no sentido de suprimir, a verdade pela injustiça. Porquanto, embora tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente." Verse 25 is critical here. O versículo 25 é crítico aqui. They exchanged the truth about the real God for the lie about creation. Eles mudaram a verdade de Deus pela mentira da adoração e serviço do ser que foi criado. And so that means it has a worship response.
Em outras palavras, é uma resposta de adoração. Paul says we either worship the Creator or some part of the creation. Paulo é muito claro ao dizer que ou a gente adora o Criador ou parte do que foi criado por ele. Verse 32 tells us why the law is involved. They not only practice unrighteousness, but give approval to those who practice unrighteousness. This notion of giving approval can be cultural and legal. O verso de número 32 nos mostra por que o direito ou a lei é importante aqui. Porque o apóstolo Paulo nos diz que eles não somente praticam o que é errado, embora conheçam eles a sentença de Deus, mas também aprovam os que assim procedem. Notice the progression here. Truth is suppressed. Truth is exchanged. Creation is worshipped, which leads to conduct, ethics. Then those ethics are approved or disapproved. Observe que existe uma progressão aqui. Primeiramente, há uma supressão, se retira a verdade de Deus, depois a verdade é transformada, mudada, depois, em resposta espiritual, a criatura é adorada e servida. Paul's analysis provides the foundational points for assessing and understanding modern law, modern jurisprudence, how the Christian worldview goes together with law. O apóstolo Paulo nos dá aqui todos os parâmetros necessários para a compreensão desta relação entre o direito e a percepção da cosmovisão cristã. What did you say, the last part? How the Christian worldview goes together with law. Tá. Como que a visão, a cosmovisão cristã se coloca em contraposição ao direito. Paul sets forth a cosmology, the structure of reality. Paulo trabalha então sobre essa vertente da cosmovisão, da percepção da estrutura da realidade. A realidade é a realidade cósmica. He says reality has a structure and thus so does law. A realidade possui uma estrutura, da mesma forma que o próprio direito também possui uma estrutura. And there can be no neutrality with respect to that structure. E não pode haver nenhum tipo de neutralidade com relação a essa estrutura. Paul says that there's really two options for understanding reality, cosmology. Paulo nos fala que existem duas opções para compreendermos essa cosmovisão. And this will impact law depending upon the choice we make. Isso vai impactar o direito dependendo da opção que nós fizermos. Either there's God and creation, or there's just everything without God. Ou nós temos Deus e o que foi por ele criado, ou existe tudo menos Deus, Criador. And this choice relates to our behavior, to ethics, and thus to law. E essa opção está intimamente relacionada à nossa postura, à nossa conduta em relação ao direito, à ética e à lei. In real reality, Paul says that God is holy. He is other than the creation. There's a creator-creature distinction. O que ele chama de realidade realmente real. Nós encontramos Paulo mostrando um dualismo, onde há diferença entre o Criador e o que foi por ele criado. This is the point he emphasizes to the Greeks in Mars Hill, the Areopagus. É o que ele enfatizou lá no Areópago quando ele se referiu a... He says, God is Lord of heaven and earth. He does not live in temples made by man. He's not served by human hands as though he needed anything, because it's he himself who gives to mankind life and breath and everything. Are you ready? Yeah, 20, yeah. Ele Skipping parts of it. All right. Ok. Ele está fazendo referência ao que está dito aqui em Atos capítulo 17, versículo 24, onde, em linhas gerais, Paulo afirmou ali que Deus
Foi Deus quem fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Versículos 24 e 25. Because God is holy, He is the true transcendent being, and thus only His law can be truly transcendent. Porque Deus é santo, Ele é o único verdadeiro ser transcendente, metafísico. Only His law can be truly E por via de consequência, apenas a sua própria lei pode ser igualmente transcendente, indo além da própria matéria. Consequently, in this cosmology, this view of reality's structure, the creation, including its positive law, is necessarily dependent on and derivative from that transcendent holy God. I don't know if I got it at all, but como consequência, is this part? Okay. Como consequência desta visão da estrutura da realidade, onde Deus é o único ser transcendente, verdadeiramente falando, tanto a criação como o próprio direito positivo, I'm going to explain what is positive law, okay? Tanto o direito positivo, que na verdade é a codificação das leis, estão necessariamente dependentes e são derivativos, derivam desse Deus que é transcendente e também independente. This means that God's law will be properly deemed transcendent, or what we might call the law above the law. Some traditions call it the natural law. É por isso, então, como consequência, His law will be deemed transcendent, the law above the law. Ok. Então, como consequência natural desta realidade, a lei de Deus, como transcendente, ela se transforma no que nós chamamos de lei acima da lei. Alguns chamam, na nossa cultura, aqui no Brasil, por exemplo, direito de direito natural. This means that all earthly authority must be derived from above, which is what Jesus told Pontius Pilate. He said, "You would have no authority over me unless it had been granted to you from above." Então, como consequência, toda a autoridade da lei vem de cima. Da mesma forma como Jesus se referiu a Pôncio Pilatos, quando ele próprio, Jesus, disse para ele que nenhuma autoridade ele teria se não tivesse sido dada a ele pelos céus. Earthly authority, therefore, is never autonomous nor independent. Então, a lei terrena não é jamais independente e jamais autônoma. It either aligns with or coheres with this higher law in order to be valid. Ou ela está alinhada e coerente com esta lei maior, que é a lei acima da lei, ou ela não está. Now, when a culture and a legal system functionally reduces who is God by instead embraces the other option, the result is not there's no God in the culture. Então, quando um sistema cultural ou legal opta pela primeira vertente, vocês se lembram que a primeira vertente é a lei humana está em harmonia, incoerente, alinhada com a lei de Deus. Mas quando a cultura opta pela segunda opção, ou seja, ela não está em harmonia com a lei de Deus, ocorre o seguinte. The result is that the functional God will have to be found necessarily someplace in the creation. O que acontece é que este Deus funcional vai ter que ser encontrado em algum outro lugar dentro da criação. Creation becomes operationally transcendent, which explains to us why idolatry is so rampant and so dangerous. Como consequência natural, a criatura começa a ser vista como um Deus operacional e transcendente, e é por isso que nós somos impulsionados e levados até a idolatria. This can be very damaging to a culture. Isso pode ser devastador para a cultura. G.K. Chesterton. D.K. é uma pessoa que ele vai citar. He's brilliant and he's grumpy. Ele é brilhante, Crabby. assim, meio excêntrico, né? Meio ranzinza, não sei. There he is.
grouchy. It is only by believing in God that we can ever criticize the government. Once abolish God, and the government becomes the God. Somente por acreditar em Deus que nós podemos criticar o governo. Uma vez abolido Deus, o governo ocupa o lugar dele, se torna Deus. He goes on. He says, whenever the people do not believe in something beyond the world, they will worship the world. Quando uma pessoa não acredita em algo que transcende o mundo, é natural que ele então passe a adorar o mundo. Which is what Paul said. Que é o que Paulo nos disse. Now, we said law has an inherent structure. We are also going to show now that there's no neutrality as to these cosmological choices. Da mesma forma que nós já falamos antes que a lei possui uma estrutura inerente, nós vamos ver aqui que não existe nenhuma neutralidade entre qualquer uma dessas duas vertentes. Consider this question from the psalmist. Considere essa pergunta do salmista. Can wicked rulers be allied with you, those who frame injustice by statute? Pode, por acaso, associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual foge o mal, tendo uma lei por pretexto? What's the assumptive language in that question? Qual que é a informação que se pode abstrair desta linguagem? Number one, positive law contains a moral dimension. Primeiramente, o direito positivo possui uma dimensão moral. Positive law is a conduit for either just or unjust statutes. Direito positivo é um canal pelo qual nós poderemos chegar a estatutos justos ou injustos. This tells us that every effort at positive law legislates morality. The question is, whose morality? Isso nos mostra que todo o direito positivo, lembrando que é o direito codificado, escrito, pode dispor sobre moralidade, mas a questão é o que é moralidade? As C.S. Lewis said, there is no neutral ground in the universe. Every square inch, every split second is claimed by God and counterclaimed by Satan. Como C.S. Lewis disse, não existe nenhum campo neutro no universo. Cada centímetro quadrado, aqui uma tradução porque ele é polegada, cada fração de segundos é reclamado por Deus e recebe uma contra-reclamação no sentido de reivindicar, uma contra-reivindicação por Satanás. Another implication is that Paul tells us that God is creator and redeemer. Uma outra coisa que nós podemos verificar aqui, que Deus is the creator? Creator. Okay. Que Deus é criador e redentor. Those categories remain even if we reject Paul's cosmology. Essas categorias permanecem intactas, ainda que nós rejeitemos a cosmovisão apresentada por Paulo. But the agent for those roles change. Mas o agente que atua nesses papéis mudam. The self becomes the creator and the state becomes the redeemer, enforcing the self's desires. O nosso ego, nós próprios nos tornamos o criador e o Estado... The state becomes the enforcer. Enforces. Okay. E o Estado se torna aquele que vai nos impor the self's desires. Os desejos que nós temos no nosso íntimo. And so the civic area, the public square, always reflects a theology and an ethics, because reality consists both of theology and ethics. I think if you could just separate the
Okay. So there's always theology and always ethics. Então sempre haverá teologia e ética. Again, the question is not, do we legislate morality? Então a questão é, nós legislamos moralidade? Whose morality will be legislated? Se legislamos moralidade, qual moralidade nós vamos legislar? What will be the law above the law? Qual será então a lei acima da lei? Modern jurisprudence rejects this transcendent authority. A jurisprudência moderna rejeita essa autoridade transcendente. Lembrando que jurisprudência aqui significa direito também, que é o direito interpretado pelos tribunais. I just explained what is jurisprudence. And what it does is it affixes transcendence to either the state, the collective, or the individual, the self. O que ela faz é colocar a moralidade dentro da percepção do nosso ego, do nosso indivíduo, ou da percepção que o próprio Estado nos apresentará. Here's what happens. Veja o que acontece. We blur the creator-creature distinction. Se rejeitarmos a transcendência, primeiro, nós vamos ofuscar a relação criador-criatura, a distinção entre criador e criatura. We begin to discard mediating institutions. Nós começamos a descartar o que o Dr. Venturella chama de mediation institution. Okay. É só para explicar o que o Dr. Venturella entende por mediation institutions. Ele está se referindo a tudo que existe entre Estado e cidadão. Família, igreja, associações, organizações que vão ajudar a dar o direcionamento e a solução para eventuais conflitos que a sociedade nos impõe. We vest sovereignty only in the state. Nós depositamos a soberania apenas no Estado. We eliminate a justification for true moral authority. E por via de consequência, nós eliminamos a justificativa para uma autoridade moral verdadeira. Which leads to the absolutizing of man. O que acaba por nos levar à condição de vermos o homem como um ser absoluto. This is deeply problematic. E esse é um problema profundo. It both centers sovereignty in the state. Ele não apenas coloca a soberania sobre os ombros do Estado, and in doing so constricts and categorizes religious liberty to be a simply permissive activity. Mas em fazendo isso, ele vai também constranger, restringir a religião, o direito à religião, não como um direito absoluto, mas apenas como uma atividade permissiva. O Estado vai permitir a religião. Instead of an inalienable right. Ao invés de reconhecer nela um direito inalienável à consciência religiosa que ele se refere. Consequently, the church is only free or immune as much as the state allows. Assim, como consequência natural, a igreja estará imune ou livre apenas até o limite em que o Estado lhe permitir. This means there's no ethical standard except human experience. Em outras palavras, não existe nenhum parâmetro ético a não ser a própria experiência empírica humana. This leads to an idolatrous view of law. Isso nos leva a uma visão idólatra da lei e do direito. It's rooted in creation, not the creator. Ele está enraizado na criatura e não no Criador. One legal historian put it this way. Um historiador jurídico colocou essa questão da seguinte forma: No longer inhibited by transcendental nonsense, which has from time immemorial blinded lawyers to the function of law, we are, for the first time, capable of using law to attain socially determined ends. What do you mean by inhibited? Inhibited, prevented them. Okay. In other words, they're no longer restrained by transcendent authority.
O que ele está me explicando aqui, que a percepção que ele quer apresentar é a seguinte, que não estando mais preso nessa transcendência que não tem sentido algum, que vez ou outra tem cegado os advogados, a lei, na função do direito. Nós estamos pela primeira vez na condição de usar o próprio direito para dar direção ao que a própria sociedade entende por fins por ela ser almejado. Notice, it's not justice. Em outras palavras, isso aqui não é justiça. When this happens, it means that evil, what's considered evil, is rooted in metaphysics, not ethics. Em outras palavras, essa rejeição à transcendência é... Evil's rooted in metaphysics, not ethics. Evil is rooted in metaphysics. E como consequência, o mal está enraizado na metafísica e não na ética. It looks like this. Ele parece mais ou menos com isso aqui. Evil's in the body or passion, Plato. O mal está no próprio corpo ou nas paixões. Evil's in the culture, Rousseau. O mal está na cultura. Evil's in authority figures, Freud. O mal está na figura da autoridade que nós temos na nossa sociedade. Evil's in economic forces, O Marx. mal está nas forças econômicas. Evil's in technology and management, O the mal existentialists. está na tecnologia, na gestão e na própria existência. When this happens, the disciplines and experts become normative, not God. Quando isso acontece, as disciplinas e os normativos se tornam Become normative. impositivas, normativas, mas não Deus. There are some examples you can see. Existem alguns exemplos para ajudar a clarear o que eu estou falando. We have a tyranny of experts. Nós temos uma teoria de especialistas. How can we diagnose this? How can we detect it? Como nós podemos diagnosticar e detectar isto? How do we know when it's operating? Como nós sabemos se ele é operacional? Ask a simple question. Faça uma questão simples. By what standard? Por qual parâmetro? One leading jurist in the United States asked the question, how do judges make a decision? Um jurista de ponta, de escola nos Estados Unidos, fez a seguinte pergunta. How do judges make a decision? Como que os juízes decidem um caso? Consider. He said, Ele disse, judges make decisions by os juízes tomam suas decisões history, pela história, custom, pelos costumes, social utility, pela utilidade das relações sociais, some compelling sentiment of justice. por alguns sentimentos que os impelem a enxergar a justiça daquela forma. Or this is my favorite, E esse é o meu favorito. semi-intuitive apprehension of the pervading spirit of our law. Can you help me out here? Intuitive apprehension of the pervading spirit of our law. Pervading spirit of the law. In other words, what do you feel is the law? Ele está dizendo que o preferido dele é por essa essa compreensão semi-intuitiva do que o espírito da lei eventualmente possa ser. Ou seja, cada um tem a sua cabeça. There's no standard Não there. tem nenhum parâmetro. So, here's where we are. Pois bem, nós estamos aqui. If Paul's teaching is true, Se os ensinamentos de Paulo estão corretos, verdadeiros, man is created by God, o homem é criado defined por by Deus God. e definido por Deus. He's a religious creature. Ele é uma criatura religiosa. Therefore, the purpose of the state Logo, o propósito do Estado must be derived from that created reality deve derivar desta realidade criada, to protect
that which the Creator bestows. para proteger o que o Criador estabeleceu. Positive law, therefore, do not confer fundamental rights. They protect them. O direito positivo, portanto, não confere direitos fundamentais. Na verdade, o direito positivo, a norma codificada, os protege. Expressed legally, it looks like this. Numa expressão jurídica, ele fica mais ou menos assim. Sir William Blackstone. I'll just May say- I explain, Yeah, summarize? just summarize it. Ok. O princípio se direciona à sociedade para proteger os indivíduos e para o deleite daqueles, para o usufruto, na verdade, aqui, daqueles direitos absolutos que estão revestidos por leis, pela imutável lei da natureza. If we were to describe it politically, it would look like this. Se a gente fosse descrever isso aqui em sua perspectiva política, pareceria alguma coisa mais ou menos assim. Por que o Estado? The United States Declaration. A Declaração Americana, Notice the reference to Creator. observe que há ali a referência ao Criador. Created. O Criador. Unalienable rights. Um direito inalienável. And the last sentence, E a última oração, última sentença. that to secure these rights, governments are instituted among men. Para que vai garantir esses direitos. O governo são instituídos entre os homens. Marcello Pera was the president of the Italian Senate. Marcello era o presidente Of the Italian Senate. do Senado italiano. He said, Ele disse: rights must be understood as properties of men as human beings. o direito tem que ser visto como propriedade dos homens, como seres humanos. Rather than as citizens. Não necessariamente como cidadãos, mas seres humanos. These are possessed not at the mercy of the legislator. Not at the mercy of the legislators? E essa propriedade não está sujeito à vontade do legislador. They are prior to law. Eles, na verdade, existem antes mesmo do próprio direito e da lei. They are pre-political and thus non-negotiable. Elas antecedem existencialmente as relações políticas e por isso não são negociáveis. In contrast, if we reject what Paul says, Mas, em contraste, se nós rejeitarmos o que o apóstolo Paulo diz, man is merely a creature of the state. o homem se tornará apenas uma criatura do Estado. In political theory, it looks like this. Na teoria política, ele pareceria alguma coisa mais ou menos assim. Rousseau, Rousseau. the source of all sovereignty resides in the nation. A fonte da soberania reside essencialmente na nação. No group, Em nenhum grupo, no individual nenhum indivíduo may exercise authority Po- not emanating poderá from it. exercer qualquer tipo de autoridade que não seja emanada dele. Similar, No caso dela, da nação. De Mussolini. maneira parecida, nós temos aqui Mussolini. in sum, Em síntese, nothing spiritual or human exists outside the state. nada espiritual ou físico pode existir fora do Estado. Every value is synthesized in the state. Todos os valores estão sintetizados no próprio Estado. This is a problem. Esse é um problema. Another aspect of Paul's cosmology assumes a fixed nature of man. Uma outra perspectiva da cosmovisão de Paulo apresenta A fixed nature of man? That he has a fixed. nature. Ok, uma natureza fixa do ser humano. This too was rejected
by modern thinkers. Esse também é rejeitado pelos pensadores modernos. No. That's hard to read. Let me just say this. They rejected natural law and instead assumed they reject natural law. Eles rejeitam o direito natural. Mas, em contrário, eles aceitam. And in doing so, rejected that humans are creatures of a certain type. E em fazendo assim, rejeitando a lei natural, eles presumem que os homens são criaturas de uma determinada categoria, with transcendent purposes com propósitos transcendentes that do not change over time. que não mudam através dos tempos. The denial of human nature will change the purpose of government. Em negando a natureza do homem, vai acabar mudando a natureza do próprio governo. This creates a practical problem. Esse cria um problema de ordem prática. What if there's a government of tyranny? E se houver um governo tirano? Paul says, O apóstolo Paulo diz, there's no ruler above God's law. não existe nenhuma pessoa que possa normatizar, reinar sob a lei de Deus. There must be a moral code above the state. Deve haver um código moral acima do próprio Estado. The government's law, or the sovereign's will, is only law to the extent it conforms with God's revealed moral law. Can you repeat that again, please? The sovereign's will is only law insofar as it conforms to God's revealed moral law. A vontade do soberano somente poderá ser vista sob a percepção de lei apenas se ela se conformar à lei moral de Deus. If we reject this, E se nós rejeitarmos isso, then law is not about justice. então a lei não tem nada a ver com justiça. It's just about power. Ela tem a ver com poder. As Jonah Goldberg says, Como esse senhor aqui disse, when it's about power, it means that men will take God's place. se a questão é poder, então isso significa que o homem vai ocupar o lugar de Deus. This is the inheritance of Hegel. Essa é, na verdade, uma herança que nós temos de Hegel. The state is the actually existing realized moral life. The state is... The actually existing realized moral life. O Estado é, na verdade, a realização da moral da vida. The divine idea on earth. A ideia divina na Terra. Do you mind if I... No, it's fine. Okay. Notice this is what he says. É isso que ele diz. All worth which the human being possesses, Todo o valor que o ser humano pode possuir, all spiritual reality, toda a realidade espiritual, he possesses only through the state. ele só possui para o Estado. When that happens, Quando isso acontece, religion will always be the target of the state. a religião será sempre o alvo do próprio Estado. Alvo no sentido de perseguir. Philosopher Roger Trigg. Esse filósofo, Roger Trigg, Religion is always a target of totalitarian regimes. a religião é sempre um alvo de regimes totalitários. Por quê? It's pretty good, Why? huh? Por quê? The reason is that religion provides an alternative system of influence. A razão é que a religião oferece um sistema alternativo de influências, Proposing an authority to which the state should submit. propondo uma autoridade sob a qual o próprio Estado deverá se submeter. If we don't get this right, here's what happens. E se nós não entendemos isso de maneira correta, olha só o que acontece. What's marriage? O que é o casamento? Justice Kennedy tells us Esse juiz aqui, Kennedy, nos fala o que é o casamento. He says,
I synthesize that? Synthesize it, yeah. I'm just, Uh-huh. basically I want to say that it's determined by the state, whether it's Tá, worthy. ok. It's dignity determined Ok. by the state. Em outras palavras, o que ele diz é que a sua relevância, a sua dignidade vai ser determinada pelo próprio Estado, reconhecida pelo próprio Estado. He tells us that the state is the one that determines dignity. Ele vai nos dizer que é o Estado que vai nos estabelecer qual é o parâmetro de dignidade dessa relação que nós chamamos casamento. When they try to establish morality in creation instead of the creator, Quando eles procuram estabelecer a morality and... in anything but God, Ok. Quando o Estado tenta estabelecer a moralidade em qualquer coisa que não seja Deus, if God is not the lawgiver, what is? se Deus não é aquele que nos dá a lei ou o direito, quem é então? A lot of options. Nós temos várias opções, se não for Deus. If not God, then what? Se não for Deus, quem então nos dá o direito e a lei? The sovereign, Hobbes, O soberano, social agreement, acordo social, contrato social, pleasure and happiness, prazer e felicidade, the strong, quem for mais forte, Nietzsche, tolerance, whatever that means. tolerância, seja lá o que querem dizer com isso. This is the issue for understanding the French Revolution and the American Revolution. Esta é a questão para se compreender de maneira correta a Revolução Francesa e a Americana. This is a parliamentarian speaking 100 years after the Esse revolution. aqui é um parlamentar falando 100 anos depois da Revolução. In essence, he says Em essência, ele diz, the revolution a put Revolução reason in the place of God, colocou a razão no lugar de Deus, which is pride and rebellion. And he says the state has become your God. que é a rebelião e arrogância, que na verdade o Estado se torna Deus. Again, Novamente, the American Revolution says that the state exists to protect what God has given. o Estado, a Revolução Americana diz que o Estado existe para proteger, Protect what God has given. para proteger o que Deus nos tem dado. In the 1930s, Em 1930, The na década de Vatican- 30, rejected what it called state-olatry. o Vaticano rejeitou o que eles chamaram de state. Rejected state-olatry. What it called state. It's just it's a word they made up. O Vaticano rejeitou, denunciou o que ele chamou de state, e Meaning com essa palavra que eles inventaram, que não tem significado. a regime based upon ideology. Que na verdade foi uma palavra, um silogismo inventado pelo Vaticano para se referir a... Which resolves itself. What does it mean, the word again? State-olatry, it's Ok, que é uma idolatria do próprio Estado. a regime based on ideology Ok, é um regime baseado na idolatria do próprio Estado. that resolves itself into a pagan worship of the state. Que acaba resultando num simples, uma simples adoração de um Estado pagão. Hitler, the same thing here. He says this: Hitler também diz o seguinte: everyone must know for all future time, todo mundo deverá saber para as gerações futuras. if he raises his hand to strike the state, Se ele levantar a mão contra o Estado, then certain death is his lot. então morte certa estará por vir. He also understood the importance of you, the next generation, Ele também, Hitler, entendeu a importância da juventude, das gerações futuras. and the obstacle to indoctrinating you is the church. E entendeu também que o obstáculo para doutrinar a juventude de gerações futuras é a igreja. He says, Ele diz o seguinte: children must be educated for the maintenance of the state. as crianças deverão ser educadas para a manutenção do Estado. We'll see to it Nós vamos garantir que isso aconteça. that the churches cannot spread abroad teachings Que as igrejas não podem sair por aí ensinando in conflict with the interests of the state. em conflito com os interesses do Estado.
This is what the idol of state produces. E essa ideia é o que o Estado idolatrado produz. The great theologian Bavinck Esse grande teólogo, says the state becomes the great source of all rights. o Estado se torna a grande fonte de todos os direitos. The creator and shaper of society. O Criador e aquele que dará forma à sociedade. Are man's rights granted by the will of the state? Os direitos dos homens são garantidos, oferecidos, ofertados pela vontade permissiva do Estado? Or are they from God? Ou eles vêm de Deus? But what about today? Mas e hoje? Isn't today a groovy time of individual rights? Hoje não é essa relação aí quase que festiva de direitos individuais, universais, Universal rights. direitos universais, Transnational courts. Yes. cortes transnacionais, internacionais. Not really. Não necessariamente isso. Because there's another idolatry Paul talks about. Porque existe uma outra idolatria sobre a qual o apóstolo Paulo fala. He says, or the theologian says, the fundamental idolatry is the idolatry of the self. A idolatria fundamental é a idolatria de nós próprios, de nós mesmos. The self is set at the center as a God. O nosso ego se coloca no centro como se fôssemos Deus. Man becomes the measure of all things. O homem se torna a medida pela qual medimos todas as coisas. This is throughout our culture. Isso está impregnado na nossa cultura. What's his famous song? Alguém conhece esse cantor famoso aí? Frank Sinatra. Chairman of the Está board. falando. That's right. The national anthem of hell. I did it my way. Esse aqui é o hino oficial do inferno. Eu fiz do meu jeito. A lot of young people, though, read this person. Who's that? Muitas pessoas jovens, no entanto, leem os livros dessa autora. Quem que é essa? Ayn Rand. Notice what she says at the bottom. Observe o que ela diz lá no final. A code of values accepted by choice is the code of morality. O código de valores aceitos por opção, por escolha própria, é o código da moralidade. I determine what's moral? Em outras palavras, eu determino o que é moral? Sometimes it's even weirder. Weirder. Ok. Algumas vezes é até esquisito. Who's that? Quem é essa? Shirley MacLaine. Notice what she says. Observe o que ela disse. Each soul is its own God. Cada alma é seu próprio Deus. You must never worship anyone or anything other than self. Você não deve jamais adorar ninguém ou qualquer coisa, senão você mesmo. For you are God. Porque você é Deus. To love self is to love God. Então, se você amar a si mesmo, você está amando a Deus. It's weird. É esquisito. And it's worse than that. Mas é pior do que esquisito. So, here's Monica Marys and Caleb Peterson. Essas duas pessoas aqui, Monica e Caleb. That's a mom and her son. É a mãe e o seu filho. They're now in love. Eles estão apaixonados. She's abandoning her 9 other children Ela abandonou seus 9 to have outros relations filhos with him para se relacionar com este aqui, com Caleb. because she wants to. Porque ela quer. Or consider Nick. Considere também o caso do Nick. Nick tells us O Nick nos fala that below his right thigh, that's not really his leg, and he wants it amputated. Right leg. Ele falou que ele falou que a sua perna direita, na verdade, não é sua, não é dele. Então ele pediu para tirar. Amputou. Consider this guy, the parrot man. Considere esse cara aqui. He wants to look like O his homem parrot. papagaio. Ele quer se parecer cada vez mais com ele, com o papagaio. Or this man.
Ou esse homem, wants to be a snake. ele quer ser uma cobra. He's a man, it's a troubled man, É um homem que tem problemas. HIV positive, Possui a AIDS. considers now himself to be a female. Ele se considera agora como uma fêmea. Or how about this woman? I'll just show it briefly. E que tal essa mulher aí que mostrarei muito rapidamente? This is a woman who had 6 ribs removed so she could have a very tiny waist like a cartoon. Essa mulher, how many ribs? 6. Essa mulher mandou retirar 6 costelas para que ela pudesse se parecer mais com esse personagem do desenho animado. Or what about this Canadian guy? E esse canadense, He's 55. ele tem 55 anos de He idade. abandoned his wife and children Abandonou sua mulher, seus filhos, because now he's telling us porque agora ele está nos falando. he's a 6-year-old girl. Ele é uma garotinha de 6 anos. And this other family is adopting him so he can play with their 9-year-old girl. E essa outra família aqui está adotando ele para que ele possa brincar com a sua outra filha, 9 years old, com a sua outra filha de 9 anos de idade. Or how about this woman? Que tal essa mulher? She's able-bodied. She's able-bodied. She can walk. Ok. Ela não tem nenhuma ela não é disabled. Ela não tem nenhuma deficiência física. But she wanted to have braces like one of her relatives. Mas ela queria usar aqueles suportes para suas pernas como um parente que ela tinha. So she's trying to raise money to find a surgeon to sever her sciatic nerves so she'll be a paraplegic. E ela então está levantando dinheiro para conseguir pagar uma cirurgia para o médico cortar o nervo ciático dela para que ela possa ficar naquela condição. Or consider this woman. E que tal essa mulher? She always wanted to be blind. Ela sempre quis ser uma pessoa com deficiência visual. So her therapist Então, gave her numbing drops. Anesthesia. então o médico dela deu um colírio com anestésico para ela. And then poured drain cleaner into her eyes to blind her. E colocou juntamente com água. Drain cleaner. Ok. E colocou com um produto de limpeza nos olhos dela para que ela pudesse realmente ficar cega. The question is, Agora a questão é, if there's no law above the law, se não existe nenhuma lei acima da lei, who are you to judge? quem é você para julgar? Maybe the market, our libertarian friends, can solve this. The market, the free market. Talvez o mercado, a lei de mercado, possa nos ajudar com isso. Let me introduce you to a Brazilian student, Deixa eu apresentar a vocês um estudante brasileiro, Catarina Migliorini. Catarina. Migliorini. Ok. Essa Catarina. She wants to auction off her virginity. Ela fez uma campanha na internet para vender numa licitação a sua virgindade. This is the 3rd case of which I'm aware where people have tried this. Esse é o 3º caso que ele tem conhecimento de pessoas que venderam a sua virgindade para quem paga mais. It's never gone to conclusion. It's always not worked. But 3 times people have tried this. Tá? Nunca se chegou a uma conclusão, mas por 3 ocasiões as pessoas tentaram fazer esse procedimento de vender a própria virgindade para quem pagar mais. But notice Mas observem, the difference in price between a guy and a girl. a diferença de preço entre o homem e a mulher. No matter what the transgender ideology tells us, Não interessa o que a ideologia de transgênero nos fala. there is a difference between men and women. Existe sim uma diferença entre homem e mulher. Ele está se referindo ao preço ali. Could it be even weirder? Poderia ser até mais esquisito ainda. Yes. Last year we had this Thailand throuple get married. No ano passado nós tivemos esses 3 senhores aqui que se casaram. Among themselves? Yeah. Ok. Então é uma relação poliafetiva de 3 homens que We se could say, tornaram uma família. that's Thailand. Isso aí é Tailândia. Except it just happened approval by a court in Colombia. Só que acabou de ser aprovado recentemente num tribunal lá nos Estados Unidos, em Colômbia. But I mean, why should we limit ourselves? Colômbia, South America? Yeah. Ok. Na verdade, um tribunal aqui na América do Sul, no país Colômbia.
Now, why should we limit this, though, to humans? Então, por que então nós deveríamos limitar essas coisas humanas? The famous New York Times magazine A famosa revista New York Times had this cover story. teve essa história de capa. What it's like to date a horse. Como será namorar, date que é namorar, ter um encontro marcado, amoroso com um cavalo. It talks about people that call themselves zoophiles. Zoophiles. That's animal lover. Ok. Se chama no direito brasileiro bestialidade, né? Aqui ele está se referindo de pessoas que se relacionam com animais. Interestingly, law follows culture. Interessantemente, o direito acaba seguindo a cultura. This professor showed that how U.S. jurisprudence would in fact affirm bestiality as a constitutional right. Esse professor aqui estava provando tentou provar como que a Constituição americana iria amparar o que lá também eles chamam de bestialidade, que é a relação física entre ser humano e animais. Sweden's Liberal Left Party Partido Liberal da Suécia recently called for the legalization of both incest recentemente propuseram a legalização, primeiro, do incesto and necrophilia. e a necrofilia. Incesto, relação de pais, filhos, e necrofilia, relação com cadáveres. This will get into the law. Isso vai chegar no direito. Richard Dawkins Esse primeiro senhor ali, Richard, recently said that mild pedophilia is harmless. disse que uma pedofilia assim mais branda não tem problema. Judge Gary Nielsen said in Australia Esse juiz do meio ali com a peruca disse that brothers and sisters could be intimate, incestuously intimate, because abortion would solve the problem. Disse que não tem problema uma relação incestuosa entre irmão e irmã, porque qualquer coisa o aborto resolve o problema. Juiz falando isso. Judge Richard Posner of the United States said, Esse último juiz aqui dos Estados Unidos, sometimes he said that sexual assault algumas vezes ele disse que o ataque sexual is a very strong desire. é um desejo incontido. He said maybe we should license rapists so that they could engage in that behavior. Talvez a gente devesse legalizar os estupradores, Engage in that behavior. a fim de que eles possam continuar nessa atitude, estuprando mulheres, legalmente. Notice these examples stem from personal self-desire. Observe que todos esses exemplos decorrem de sentimentos e desejos pessoais. And they all involve sexual deviation. E todos eles envolvem um desvio sexual. Exactly what the Apostle Paul said would happen. Exatamente o que o apóstolo Paulo disse que iria acontecer. It's not a coincidence that this involves human sexuality. Não é coincidência que isso envolve a sexualidade humana. But there are other implications as well. Mas nós temos outras implicações também. Justice becomes about rehabilitation rather than retribution. A justiça acaba se tornando como um procedimento de reabilitação ao invés de ser uma retribuição. But the greatest damage deals with the question, what is man, and answers it wrongly. Mas o dano maior lida com a questão de quem efetivamente é o homem e dando a esta pergunta uma resposta errada. Jonathan Burnside, a Brit, says this. Vai citar um doutrinador? In biblical thought, sexual relationships can be used either to create community or to destroy community. No pensamento bíblico, as relações sexuais podem ser usadas seja para criar comunidades ou para destruí-las. Sexual order helps to create relational order. Ordem nas relações sexuais ajudam a criar
relações ordeiras. And sexual disorder leads to relational disorder. E desordem de natureza sexual acabam por resultar em desordem nas relações interpessoais. And Romans 1 tells us to expect this. E Romanos capítulo 1 nos lembra que nós podemos esperar isso. The pagans understand this sometimes better than the Christians. Os pagãos muitas vezes compreendem isso muito melhor do que os próprios cristãos. God and Sex at Yale, a book. I'm sorry? God and Sex at Yale. Ok. Tem um livro chamado Deus e o Sexo. Notice what he says. Observe o que ele diz. You have to have one partner under this one God system. Você tem que ter um parceiro sob esse sistema de um Deus. So we did that for 2,000 years. Nós fizemos isso por 2000 anos. But now we're open. Mas agora nós temos a mente aberta. We're coming upon a new pantheistic age. Nós estamos nos aproximando a uma nova era panteística de muitos deuses. He concludes by saying, E ele conclui dizendo: I like all the gods and goddesses. eu gosto de todos os deuses e deusas. Many gods, Muitos deuses, many sexual partners. muitos parceiros sexuais. Cosmology will determine behavior. A cosmovisão é que vai determinar o comportamento. Because these efforts are rooted in idolatry, Por causa these ethics, por causa desses esforços de natureza ética estão enraizadas, fundadas na idolatria, the advocates now push for a theological justification. Aqueles que advogam acabam forçando para uma justificativa de natureza teológica. So they tell us that God doesn't care what we do sexually. I won't Então read. eles nos falam que Deus, na verdade, não se importa o que a gente faz, né, na órbita sexual. So he's trying to justify sexual deviation Ele está então based upon the tentando Bible. justificar o desvio sexual através de uma fundamentação bíblica. So we see. Yeah. Who's that? Quem é essa? Carla Bruni, former Carla- First Lady of France. Carla Brunini, ela é ex-primeira dama da França. Monogamy is terribly boring. Monogamia é terrivelmente monótona, chata. I am faithful to myself. Eu sou fiel a mim mesma. I am monogamous from time to time. Eu até sou monógama, às vezes sou, às vezes não sou, But I prefer polygamy and polyandry. mas na verdade eu prefiro mesmo poligamia e também essa polyandry, que significa uma espécie de poligamia onde a pessoa está casada com mais de uma pessoa. Então, regularmente casada, com 2 esposos, 2 esposas. É uma variação da poligamia. I'll just read part of this. Eu apenas lerei uma pequena porção disso. I am searching for the person Eu estou procurando pela pessoa who will make me happiest. que irá me fazer o mais Serve feliz me possível, best. que vai me servir da melhor forma. It just so happens it could be a guy or a girl. E, na verdade, tanto faz se vai ser um homem ou se vai ser uma mulher. While I definitely knew that I liked girls, Quando eu efetivamente fiquei sabendo que eu gostava de mulheres, I didn't know that I was one. eu não sabia que eu era uma mulher. I knew what it was before I knew what it was. Eu fiquei sabendo o que era antes que eu soube quem eu era. This is tragic. Isso é uma tragédia. This message is messing up our generation, Essa your generation. mensagem está bagunçando toda a nossa geração. And so here are the assumptions that's going into the law now. Então vejam quais são as percepções que estão entrando no direito. The idolatry of the self, A idolatria
de nós mesmos. The law is telling us that sex is individualistic. A lei, sex, like gender, No, Okay. conduct. is what? Individualistic. Ok, the law is saying that? A lei está, o direito está nos mostrando que a conduta sexual é individual, individualista. It's private, not social. É uma questão privada, da intimidade de cada um, não é social. Consent is the only standard. Desde que o consentimento é o único parâmetro a ser observado. And the only purpose is pleasure. E o único propósito da conduta sexual é o prazer. You hear these themes all the time. E a gente ouve esses negócios, essas coisas, o tempo todo. And the law is trying to codify them. E a lei vem atrás tentando positivá-la, ou seja, torná-la normativa. But Paul goes on, Mas o apóstolo Paulo continua. verse 32, No versículo 32, saying that not only are these things practiced, we just showed a bunch of those. They're not just practiced. ok. Eles não são apenas algo que é praticado, But there's a push toward having them approved. como existe um desejo, um impulso para torná-los também aprovados. Here is an appointee of President Obama. Aqui uma pessoa que foi nominada, indicada pelo presidente Obama. I want acceptance. Eu quero aceitação. I do not want to be tolerated. Eu não quero ser tolerado. I want approval Eu quero aprovação of my sexual orientation. da minha orientação sexual. And so we see these are people who've given various statements affirming what I've just told you. E aqui são pessoas que fizeram afirmações nessa mesma linha que o professor acabou de nos falar. For example, one man says, Por exemplo, um homem disse, um deles, we should pursue more and better sexual perversions. nós deveríamos, na verdade, tentar conseguir mais e melhores perversões sexuais. If bestiality, then do so with consenting animals. Se for bestialidade, a relação com animais, então o animal tem que consentir. And it goes on from there. E daí continua. Another man says, we want to see government and society affirm our lives. Romans 1:32. Nós queremos, outra pessoa daqueles senhores disse, nós queremos ver o governo e a sociedade reafirmando as nossas vidas. We want homosexuality regarded as healthy, natural, and normal. Nós queremos a homossexualidade, independentemente se é saudável, se é normal, se é natural. This mechanism seeking approval must be totalistic. Esse mecanismo de busca da aprovação Must be totalistic. tem que ser totalitário, em todos os lugares. It must be institutionalized. Tem que ser institucionalizado. There's a call here for educators to indoctrinate the children. Inclusive, existe aqui um chamado para os educadores doutrinarem as crianças. Here's an example. Aqui um exemplo. Oops. You could, ooh, that's really bad. Can you read this? Nicholas has two dads. Nicholas tem dois pais. It's a children's book Esse é um livro de crianças, introduced in Chile introduzido no Chile, for 5 and 6-year-olds, para crianças de 5 e 6 anos. consistent with this press to approve. Consistente com esse desejo incontido de aprovação dessa percepção de mundo. Who funded this effort? Quem é que financiou isso aqui? Who paid for it? Quem é que pagou por isso? European Union, A União Europeia, trying to influence Chile. tentando influenciar o Chile. All this comes not from activists, E tudo isso não vem de ativistas, but from a philosophy of the self that idolizes the self. mas ele vem de uma filosofia em que nós próprios somos idolatrados por nós mesmos.
Planned Parenthood Planejamento familiar. puts out winter cards, Lançou alguns cartões de inverno, and instead of saying peace on earth, ao invés de dizer paz na terra, it says choice on earth. escolha, ao invés de dizer paz na terra, diz escolha na terra. When our culture says things like this, Quando a nossa cultura fala coisas como essas, our tribunals will say things like this. se a nossa sociedade fala coisas como essas, os nossos tribunais vão falar coisas como essas. This is the United States Supreme Court. Isso aqui foi dito pela Suprema Corte dos Estados Unidos. At the heart of liberty No coração da liberdade is the right to define one's own concept of existence. existe o direito do indivíduo definir o conceito da sua própria existência, Of meaning, de significado, of the universe, do universo and of the mystery of human life. e do mistério da vida humana. No one can live that way. Ninguém vive dessa forma. And so now we see, in addition to abortion, E agora, além do aborto, nós vemos euthanasia, eutanásia, physician-assisted suicide, suicídio assistido, clone and kill research, clones que são forjados, formados e posteriormente sacrificados. and of course, gender ideology. E, como é esperado, ideologia de gênero. Here are two people Aqui who nós want temos, to be married, aqui nós temos duas pessoas que querem se casar, but they want to switch. mas eles gostariam de trocar de posições, de papéis. Or, let's do it differently. Ou vamos fazer diferente. This woman wants to marry herself. Essa senhora aqui quer casar com ela mesma. There are many of these, actually, now. E há muitas pessoas como essas, na verdade, hoje em dia. It's not legally recognized, but now it's considered plausible. Não existe um reconhecimento legal, mas é considerado plausível, assim, razoável. Or we have this, Ou nós temos isso, the so-called pregnant man. os chamados homens grávidos. That can't happen, just Isso- so we're clear. Cannot. Isso não pode acontecer. Vamos deixar isso bem claro. On the far right is this beautiful woman Bem do lado direito aí tem essa jovem bonita who then decided to do this to her body. que decidiu fazer isso com o seu próprio corpo. They were in People magazine. Eles estavam nessa revista People Magazine. He's just so happy. We're so happy. We're Nossa, so beautiful. a gente é tão bonito, são felizes da vida. They used to live in Phoenix, where I live. Eles moravam em Phoenix, a mesma cidade onde o Dr. Horrible. Venturella vive. Horrible divorce. Um Children are divórcio scattered. It's terrible. terrível, os filhos, cada um para um canto. Because sexuality determines social ordering. Okay? Porque a sexualidade acaba por determinar a ordem social. When we have the idol of self, Quando nós temos o ídolo sendo nós próprios, nosso ego, unchecked by the higher law and the design of the human person, sem estar contraposto e analisado em relação a essa lei maior, a lei sobre as leis, the social order will be destroyed. a ordem social será destruída. Here's the key question. E aqui é a pergunta fundamental. If the individual and his choices Se o indivíduo e as suas próprias escolhas are prior to God, antecedem a pessoa de Deus, how can there be law? como é que pode ter lei? Como é que pode ter direito? Every man does what's right in his own eyes. Becomes what's right in his own eyes. Cada homem se torna, na verdade, o que é justo, o que é certo aos seus próprios olhos. And see, if that happens, E se isso acontecer, what you'll see is the idols of self and state converge. o que vai acontecer e que nós vamos ver é a convergência do ídolo do eu, do ego, com o ídolo do Estado, uma convergência desses dois ídolos. The more the role of the individual is exalted, Quanto mais o papel do indivíduo é exaltado, the more powerful the state has to become. The more powerful the state
extol. Okay. Extolled, Make it exalted. higher. Okay. Quanto mais o papel do indivíduo é exaltado, mais poderoso o Estado vai se tornar. Why? E por quê? To enforce a morality. Para impor a moralidade do Estado. All law enforces some morality. Toda lei The question impõe algum tipo de moralidade. Agora a questão é, is, whose morality? Whose? qual moralidade? And which morality promotes human flourishing? E qual moralidade vai permitir que o ser humano venha florescer? Ironically, Ironicamente, when individualist desires are deemed to be the highest right, quando desejos individuais são percebidos como o direito que se coloca na posição mais alta, real persons will be dehumanized. pessoas humanas, na verdade, passarão por um processo de desumanização. I have patients who come and say, Eu tenho pacientes que vêm aqui e falam, I want to abort eu quero fazer um aborto, because if this baby is born, it will be a Gemini, but I want a Libra. porque se esse bebê nascer, ele vai ser do signo Gêmeos, né? Que fala, geminiano, mas eu quero um bebê com outro signo. It has to do with the time of the year. Yes. Ok. É horóscopo. Então, na verdade, se o neném nascer naquela data prevista, ele vai ter uma vinculação, não sei como é que fala, do horóscopo, diverso daquele que a mãe queria. Horoscope. So, a heretical view of man or of God will lead to a heretical view of law and justice. Heretical? Unorthodox? Então, uma percepção herética da parte do homem vai inevitavelmente levar a uma percepção também herética, incoerente da lei, da justiça e da ética. If the self or the state is an idol, Se o indivíduo ou o Estado for um ídolo, then law and justice will be idolatrous. então a lei e a justiça serão idólatras. But this does not lead to liberty. Mas isso não leva à liberdade. It leads to tyranny. Isso leva à tirania. The idol of choice O ídolo da escolha always worships on the altar of death. sempre vai adorar sempre vai adorar no altar da morte. When we exalt the self or the state, we will abandon God. Quando nós exaltamos o indivíduo ou o próprio Estado, inevitavelmente vamos abandonar a Deus. And when we abandon God, E quando nós abandonamos a Deus, man will be forgotten. o homem, na verdade, vai ser esquecido. He'll be a commodity. Será apenas uma commodity. He'll be disposable. Vai ser descartável. He will not flourish. Ele não vai florescer. And so, John tells us, little children, keep yourself from idols. Então, João nos fala, crianças, mantenham-se longe dos ídolos. So how then shall we live? E como então nós deveríamos viver? We must protect. Nós temos que We must promote. proteger, nós temos que promover And we must pursue e nós temos que perseguir com tenacidade a Christian culture uma cultura cristã and its morality e a moralidade cristã and the morality of its law. e a moralidade da sua lei. And we must do so without reserve, E nós deveremos fazer isso sem qualquer tipo de reserva, without retreat, sem recuarmos and without regret. e jamais sem nos arrependermos. And there's 4 things you can do. E há 4 coisas que você pode fazer. When you go live, Quando você vai viver a sua vida, if you find something that's good, e se você encontrar alguma coisa que é boa, promote it. promova. If you find something that's missing, E se tiver alguma coisa faltando que você encontrar, you contribute it. você pode contribuir.
If you find something that's broken, Se você encontrar alguma coisa que esteja quebrada, fix it, repair it. conserte, repare. And if you find something that's evil, E se você encontrar alguma coisa que seja maligna, confront it confronte and stop it. e a impeça de continuar. Pare. In that way, you will embody E desta forma você vai incorporar the morality of the law above the law. a moralidade da lei que está acima da lei. Thank you for your kind attention. Muito obrigado pela sua atenção especial.